gente fica relembrando um pouco do tempo que a gente passamos aqui com os irmãos. E também quem não me conhece, mas conhece Eric, né? Eu quero que os irmãos aqui conhecem Eric. Para quem não sabe, eu sou o pai do Eric, né? Nós já temos 5 anos, nós se vemos uma vez no mês ou em 3 meses, né? Ele mora aqui no povoado, eu moro na Lagoinha, e a gente passa de 2, 3 meses sem se ver, só falando pelo WhatsApp, né? Mas eu tenho orado por aquele menino e eu peço aos irmãos que orem também, né? Deus já tem guardado ele, né? Uma certa vez Deus me mostrou ele entrando em óbito e o Senhor mandou eu orar. E eu fui orar e disse a ele, ó, filho, ou você volta para Jesus ou você vai morrer. Porque o negócio com Deus é diferente. Quando começa a brincar, um negócio é filho de presbítero, isso não importa. É verdade. Não importa. Você volte para Jesus enquanto é tempo. Porque senão, meu amigo, quando Jesus aperta, ele desce a sepultura, o cidadão e a Deus, né? Porque é o filho que a gente podemos passar a mão, mas a gente estamos orando por ele. Eu peço aos irmãos que orem. Não é fácil para esse jovem vencer o inimigo, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, né? Então, é dessa forma. Nós louvamos a Deus. Eu queria apenas deixar um versículo aqui para a igreja, bem conhecido da igreja. Livro de Daniel, né? E eu acredito, irmãos, que Deus tem algo para realizar em nossas vidas aqui nesse lugar. Amém? Apenas o versículo 9, capítulo 1 e versículo 9 do livro de Daniel. Glória a Deus. Nós já ouvimos, irmão, Deus falando, e Marco falando aqui que Deus disse que vai fazer maravilha, vai curar. E eu creio que o nosso Deus, aonde chega, ele faz maravilha, né? Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 9. Amém? É depois do livro de Ezequiel. Glória a Deus. Depois de Ezequiel, você encontra Daniel. Que diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Ora, Deus fez o que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Meus amados irmãos, nós conhecemos um pouco da história de Daniel, nós conhecemos um pouco da história do povo de Israel, e aqui nós encontramos nesse texto um jovem com aproximadamente seus 15, 17 anos, ainda era jovem, e a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que esse jovem foi levado cativo junto com outro jovem para a terra da Babilônia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que quando esse jovem chega naquela terra, ali, irmãos, tinha que seguir normas daquela terra, terra estranha, porque na terra de ele queria que aquele jovem viesse comer tudo quanto eles comiam, bebia naquele lugar. Eles queriam mudar o costume do povo de Israel para um povo pagão. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, no versículo 8, que ali Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com os manjares que o rei oferecia a Daniel. Com isso eu quero dizer, irmãos, nessa noite, quantas e quantas das vezes o inimigo, irmão, tem lançado manjares para nossas vidas. Quantas e quantas das vezes o inimigo tem oferecido comida que muitas das vezes, irmão, nós não podemos oferecer na igreja, porque contra os princípios bíblicos, é contra algo que Deus tem determinado para a sua igreja.
longe da igreja, longe do olho do irmão, longe dos olhos do pastor, mas não longe dos olhos de Deus. Essa igreja é muito bonita. Daniel estava longe da sua terra natal, mas não estava longe da presença de Deus. Daniel foi levado cativo para a terra dali dos caldeus, mas Deus era com Daniel. Não importa onde nós chegamos ou aonde nós somos levados, o importante é que Deus é conosco para nos dar vitória. Daniel, irmão, ele só tinha duas opções: ou rejeitava ou aceitava a comida que o rei tinha oferecido. E o que eu acho interessante, irmãos, a primeira coisa que Daniel fez, ele colocou dentro do seu coração. O salmista também diz: ei, guardei a palavra do Senhor dentro do meu coração para não pecar contra o Senhor. Daniel sabia, irmão, que aquilo que o rei estava oferecendo não era do agrado de Deus. Aquilo que o rei estava oferecendo, irmãos, era costume pagão, era costume daquela terra, mas não era costume do povo de Israel, não era costume do povo de Deus. E hoje, irmãos, está sendo diferente nos dias que nós estamos vivendo. Quantas das vezes o inimigo está oferecendo comidas que aos nossos olhos não, isso é besteira, mas essa besteira que está distanciando o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Aquilo que nós pensamos que não é nada, está nos trazendo alto prejuízo para o futuro. Aquilo que eu e vocês dizem, muitas das vezes, não, isso é besteira. A Bíblia diz que é embaraço. O embaraço gera pecado, e o pecado gera distanciamento de Deus. É a única coisa que distancia o homem de Deus, é o pecado. Por que o pecado? Lá no livro de Isaías, capítulo 59, a Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem o céu ouvido agravado para que não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado faz divisão entre o homem e Deus. Mas o sangue de Jesus, ele veio para quebrar essa barreira e fazer uma aliança entre o homem e Deus. O sangue de Jesus Cristo ainda tem poder de mudar a história da vida da igreja, da vida do povo, irmão. Ele não quis se contaminar. E a Bíblia diz que Deus deu graça. Ele achou graça diante do chefe ali da cozinha, irmãos. O chefe tinha medo de dar. Não, Daniel, se eu der, sabe o que é que vai acontecer? Você vai ficar com uma aparência ruim, você vai ficar com uma aparência anêmica, você vai ficar diferente dos outros jovens que o rei vai chamar para uma reunião, porque vai ter uma escolha entre os jovens. Você tem que estar com uma aparência saudável. É assim que o mundo faz. É assim, presbítero Maurício, que o mundo está fazendo hoje, meu jovem. Ele quer que você tenha uma aparência que agrade o mundo, mas que desagrade a Deus. Era assim que eles queriam naquela época. Aí o que é que acontece? Nós agradamos ao homem e desagradamos a Deus. Nós alegramos o coração do homem e entristecemos o coração de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Mas não sabe mais o que é que faz o coração de Deus se alegrar. Santidade, obediência à palavra de Deus. Não precisa mais do que isso. Santidade, obediência à palavra de Deus faz com que o nosso Deus se alegre e nos fortaleça. Então é assim que nós temos que andar na presença de Deus. Daniel estava numa terra alegre, uma terra diferente, uma terra que não tinha os costumes de Israel. Mas Daniel não estava distante de Deus. Com isso nós aprendemos, jovens, senhoras, senhores, obreiros, isso é para nós. Muitas das vezes nós estamos juntos aqui na casa do Senhor, no meio do povo. Sabe o que é que acontece? O diabo, ele vem dizer: você não está na igreja, o pastor não está vendo, o dirigente não está vendo, a sua mãe cristã não está vendo, o seu pai não está vendo. Mas nós esquecemos de uma coisa: eu não preciso viver para
Elias se esconde numa caverna. E quando Elias vai para uma caverna, a Bíblia diz, irmãos, que ele estava na caverna. E a Bíblia diz que o Senhor chega na caverna. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor, irmão, ele chega. E quando ele chega, a Bíblia diz que passa um vento. E Deus não está. Vem outro momento difícil, Deus não estava. Aí quando vem a brisa, Deus fala com o profeta. Tem momento na nossa vida, irmão, que nós temos que entender que nós estamos igual a Daniel, cercado, acurralado, estamos ali com o inimigo de um lado e de outro, e nós olhando do lado onde não tem solução para as nossas vidas, para o momento que estamos vivendo. Aí começa a mandar, mas o que é que eu tenho que fazer? A gente vai lá para o livro de Êxodo, capítulo 14. A Bíblia nos mostra claramente, irmãos, algo tremendo ali em Êxodo. A Bíblia diz, irmãos, algo que muda a história. A Bíblia diz que Deus, e eles fazem um clamor, Deus ouve um clamor, mandam e enviam o Salvador, que é Moisés, e tira da terra do Egito, leva para a terra de Canaã. No meio do caminho, irmãos, a Bíblia diz que quando Deus tira o seu povo, endurece o coração de Faraó para que Faraó vá ao encontro daquele homem. E a Bíblia diz, irmãos, que quando chega perto do mar vermelho, a Bíblia diz que olhando para um lado rocha, olhando para outro rocha, olhando para trás, o povo de Faraó estava lendo, olhando para frente, um mar sem fim. Não tinha mais solução, não tinha mais esperança. A tendência, irmão, era voltar aprisionado ou ser morto por povo de Faraó. Mas havia uma solução. Aí nós vamos lá para o Salmo 121, capítulo 121, verso 1, diz assim: eleva os meus olhos para onde? Para os montes. De onde me virá? O meu socorro. O meu socorro vem de quem? Do Senhor. E fez o quê? Igreja. Naquele momento, o povo estava acurralado, em um beco, levado à morte. Atrás de um povo de Faraó, do lado rocha, à frente do mar. Só tinha uma escapatória. Olhar para onde? Para o céu. Foi de onde veio o socorro do povo de Israel. Sabe por quê, igreja? Muitas das vezes nós olhamos para o problema e esquecemos que nós servimos a um Deus que é maior do que o problema. Nós olhamos para a doença, nós servimos um Deus que é maior do que a doença. Nós olhamos para a dificuldade, mas nós servimos a um Deus que é maior do que a dificuldade. Porque nós só temos visão para o problema e esquecemos que nós não temos visão para a solução do problema. A Bíblia diz, irmão, que quando ele estava ali naquele momento, a Bíblia nos diz, irmãos, que ele colocou no seu coração de não se contaminar. Mas o que eu acho interessante é porque aquele homem, irmão, era um homem de oração, um jovem que fazia diferença. Era uma pessoa que fazia diferença. Ô irmãos, é tempo de fazermos a diferença. É tempo de marcar a nossa história. É tempo de marcar o nosso momento. O meu momento é hoje. O meu momento não é amanhã. Amanhã está o momento dessas crianças. O meu momento é agora. Nós temos que marcar esse momento. E o que eu acho interessante, irmãos, é porque ali o rei queria, irmão, ele escolheu pessoas que tivessem um estudo elevado, uma pessoa de boa aparência, porque ele queria fazer algo diferente. E o que eu acho interessante, Deus, ele não procura dessa forma. Deus procura aqueles verdadeiros adoradores que desejam adorar a Deus em todo momento da sua vida. Daniel, irmão, ali mesmo sofrendo aquele momento, o psicológico ali, mas Daniel, irmão, ele sabia a quem ele servia. Aí eu pergunto, igreja, nós sabemos a quem nós servimos? Nós sabemos a quem nós servimos? Ou será que nós estamos de uma forma totalmente diferente? Conhecemos ao Senhor, mas não cremos verdadeiramente no Deus que nós servimos. Porque muitas das vezes, irmãos, eu e você, muitas das vezes, ouvimos falar que Jesus cura, ouvimos falar que Jesus liberta, ouvimos falar
falar que Jesus é o que passa, que nem a Bíblia diz, até a tristeza tem que saltar de alegria diante da presença de Deus. Mas nós não estamos vivendo esse momento. Nós só ouvimos falar, mas nós não estamos vivendo esse momento. Nós ouvimos falar, presbítero, que Jesus cura, mas não estamos vendo mais Jesus curar. Nós ouvimos falar que Jesus batizava com o Espírito Santo no passado, mas não estamos vendo Jesus batizar no presente. Nós ouvimos falar que Jesus no passado, quando ele chegava na igreja, milagres aconteciam, as pessoas que eram endemoniadas eram libertas, mas não estamos vendo no presente. Aí eu pergunto, Jesus mudou? Jesus mudou a igreja? Não. Quem mudou? O presbítero Carlos. Ele mudou. Sabe por quê? O presbítero Carlos parou de consagrar. O presbítero Carlos parou de fazer que Daniel estar de joelho. O presbítero Carlos parou de fazer a vontade de Deus. Por isso, quando nós paramos, Deus também ele para de agir no meio da igreja. Tem pessoas que aqui que não tem, que tem filho que ainda não é crente, ou esposo ou esposa que não é crente. Simão, entenda o que eu quero dizer e o que eu ouvi, um testemunho para a edificação da igreja. Tem pessoas, irmãos, algo interessante e marcante. Ela disse que sempre orava pelo seu filho. O seu filho vivia